Nessa eleição, mulheres continuam sendo maioria do eleitorado no estado de Rondônia, porém a candidatura feminina ainda é inferior à masculina. No país, ao todo, são 82.373.164 eleitoras, o que equivale a 52,65% do total. A nível estadual, o número chega a 51,13%, um total de 629.438 mulheres aptas a votar. Em compensação, a candidatura feminina ainda encontra-se baixa quando analisado as filiações partidárias. Em Rondônia, 58% dos homens são filiados aos partidos e apenas 42% são mulheres. É uma realidade realmente, Rondônia não está fora desse cenário, né? A gente vai ter uma reduzida participação das mulheres nas direções dos partidos políticos e isso, por sua vez, reflete diretamente sobre a participação efetiva das candidaturas femininas, né? Então, há uma incidência maior de candidaturas femininas quando as mulheres estão também ocupando os espaços nas direções dos partidos políticos. A participação feminina na corrida eleitoral deve-se a leis que obrigam essa inclusão. Cada partido tem que lançar no mínimo 30% de candidatos de um gênero e 70% de candidatos de outro gênero. E mesmo com essas oportunidades, as mulheres ainda estão com participação mínima nas candidaturas. O que às vezes as pessoas confundem achando que o mínimo é 30% para as mulheres, mas não. Na verdade, nós podemos ter 70% de candidaturas femininas, o que não é proibido. O que a lei diz é que tem que ser 30% de um gênero e 70% máximo de outro. Então a gente poderia simplesmente ter aí uma candidatura, 70% de candidaturas femininas e 30% de candidaturas masculinas, não teria problema algum, mas na prática o que nós vimos não é bem isso. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mulheres a partir de 25 anos passam a ter uma maior participação política em partidos no cenário rondoniense. Esse dado, ele é maravilhoso, né? Porque vai aí indicar uma maior preocupação da juventude com os problemas da sociedade, né? Então, se a gente tem aí mulheres mais jovens, né, que estão entrando para a política, né, que estão se preocupando em participar das direções dos partidos políticos, efetivamente isso trará para um futuro próximo, eu imagino, uma modificação de ideias, de estratégias, né, e também de ocupação desses espaços, né, desses e de outros espaços. Especialistas afirmam que a participação feminina na política influencia diretamente nas políticas sociais para as mulheres. Todas que estão à frente são representatividade. É muito importante que as mulheres participem mais da política e que elas sejam eleitas também, para que elas não só sejam candidatas, mas que elas também tenham essa participação efetiva dentro das câmaras, dentro das prefeituras, dos governos, do Senado, para que essas legislações consigam chegar a serem aprovadas e que essas mulheres encampem essas lutas de outras mulheres em aprovações de legislações para as mulheres. Olha, gente, as mulheres precisam ocupar o seu espaço. Se a coisa fosse efetivamente proporcional, nós teríamos hoje nos parlamentos, por exemplo, em todos eles, mais mulheres do que homens. E não é isso que se observa. Aliás, a grande maioria das mulheres vota em homens, ao invés de votar em mulheres. Isso é outra coisa que a gente observa. As mulheres são pouco unidas nesse aspecto também. Se a gente for observar também, tem um fato histórico e também cultural. As mulheres começaram a votar em 24 de fevereiro de 1932. Foi aí que as mulheres conquistaram aqui no Brasil o direito ao voto. 24 de fevereiro de 1932. Foi aí o marco em que as mulheres conquistaram o seu direito ao voto. Mas a República, ela foi proclamada em 1889. Então, houve todo esse interregno aí até que as mulheres conquistaram o direito ao voto. E imagine, a partir daí as coisas foram
ainda muito tímidas, até que elas conquistaram, inclusive, fatias das nominatas para garantir um mínimo de mulheres para que os espaços fossem ocupados justamente por elas. Então, o que se espera é que as mulheres possam, daqui para frente, continuar crescendo nas nominatas ainda hoje. Por exemplo, numa nominata de deputados federais, de 9 candidatos, 4 têm que ser mulheres. E é uma luta para os partidos conseguirem as 4 mulheres. É uma luta. Então, nós esperamos que isso mude. E vejam, poucas mulheres acabam se elegendo no universo de candidatos que se apresentam diante do eleitorado. Então, como eu disse, também não basta só as mulheres quererem participar. As mulheres também têm que ser mais unidas, senão não vai adiantar.